E a minha fala, ela não será uma fala técnica, como fui orientado. Então, eu tenho a impressão que pode não ser necessariamente o que vocês queriam ouvir, mas se isso acontecer, eu estou satisfeito, porque acho que o objetivo é esse. Vários pontos importantes já foram tocados aqui hoje. Eu acho que o primeiro deles, e o mais importante, que é o que a gente vê aqui, que me deixa muito feliz, é essa mobilização da sociedade. A gente acostumou, o mundo, mas o Brasil, típico de país subdesenvolvido, de que os governos é que têm que resolver todos os problemas da sociedade, o governo é que tem que resolver as coisas. E isso está mudando e não é. Aprendi isso recentemente na iniciativa privada. Dos 100 maiores PIB do mundo, 60 são grandes corporações. E elas, então, por força, por pressão da sociedade, estão assumindo esse papel. É o papel de responsabilidade social, quer dizer, contribuir com o desenvolvimento. Então, as corporações, as grandes empresas, têm que ter um papel importante como drive do processo de desenvolvimento. Então, esse é um ponto muito positivo e é uma mudança, como disse o nosso ministro. Precisamos mudar, essa é outra palavra importante. Um outro aspecto que vem junto com isso é a ideia de inteligência coletiva. Não adianta muito você ficar tendo ideias isoladas e tal. Você tem que ter ideias, mas você tem que ter capacidade de mobilizar todos os atores de um processo para fazer ele acontecer, né? Necessidade de mudança. E nesse pacote, todo esse cenário mundial que a gente vive, particularmente o agro brasileiro, tratar também dos riscos e das oportunidades que esses riscos representam. E transformar risco ou ameaça em oportunidade, você só faz com muita inteligência, com muito conhecimento. Então, o meu tema é esse: ciência e conhecimento como instrumento para desenvolvimento sustentável, que é o que a gente quer. Não se fala mais em desenvolvimento. Você viu a fala clássica, claríssima do professor Paulo Haddad. Se não tiver desenvolvimento, nós não vamos resolver os problemas, né? Eu quero, na verdade, trazer insights para a transformação visando sustentabilidade. Quer dizer, insights são visões, exercício, até elucubrações sobre as situações, o cenário que a gente vive, tratando especificamente de desafios e oportunidades. Eu vou puxar um pouquinho também, dentro do possível, baseado já em alguma informação que o Paulo nos passou e que também esse projeto contaria, não sei o status institucional que está, com a participação do SEBRAE, que tem um foco para os pequenos produtores. E o nosso ministro, que sabe disso como ninguém, esse é um grande desafio do Brasil. Se a gente não resolver isso, a gente não atinge também desenvolvimento sustentável, tá? Que é a questão do pequeno e médio produtor, tá bom? Então, assim, meus slides são muito carregados, mas vocês são espertos também. Eu vou fazer só algumas mensagens específicas sobre eles e espero que vocês capturem a ideia do todo. Eu estou na sua frente aqui, eu até fiquei ali, porque estava me dando dor aqui, eu estou ficando velho, né? Então, ciência, tecnologia e inovação e as dimensões do desenvolvimento. Então, esse é um processo... ok, achei o point. Esse, então, é um processo bastante elaborado e complicado, que nessa enfoque da nossa discussão e da nossa conversa aqui hoje, eu estou falando de pesquisa, educação, ciência e tecnologia para ter desenvolvimento tecnológico, para sustentar um outro processo, uma outra dimensão de negócio e indústria, que é a inovação, e eu acrescento essa visão agora de sustentabilidade. Não tem mais sentido inovação sem sustentabilidade. Aliás, esse é um processo histórico que parte desse consumo exagerado, parte do desperdício de recursos naturais e materiais que a sociedade contemporânea vive, foi induzido por esse processo de inovação, que a inovação se media pelo consumo e não necessariamente pela racionalidade e pela necessidade. Isso tem que apontar lá do outro lado, que é renda, emprego, qualidade de vida, que é o desenvolvimento socioambiental. Então, essa é a visão de desenvolvimento que
a gente precisa trabalhar. Então, a base disso é tecnologia e inteligência, né? Sem isso, não só o conhecimento é que determina a qualidade do futuro, mas as decisões humanas sobre sua adoção. Então, conhecimento e tecnologia estão aos montes. Nós é que precisamos estar informados, ter inteligência, discutir, entender os problemas para decidir que tecnologia que nós vamos usar e em que circunstância, né? E não pode culpar isso à ciência, exclusivamente. Nós temos que trabalhar nesse sinergismo, então, dessas três dimensões. Não adianta só fazer ciência, não adianta pensar só em inovação, porque eu posso inovar sem ciência também, tá? E não tem como pensar daqui para lá somente. Então, a gente precisa de ciência e tecnologia para o desenvolvimento, para poder enfrentar esses problemas dessa crise planetária que a gente vive. É ambiental, é social e até da própria fome, né? Desculpe, de novo, alguns slides estão bem carregados, mas é de propósito. Enquanto isso, vocês vão correndo o olho. Então, nós estamos falando de ciência. Ciência não é coisa simples, também não é coisa nova. Ela tem dimensões bastante complexas. Nós vamos estar falando, basicamente, dessa questão de sociedade e ciência. Como é essa interação? Quando você pensa em informação, quando você pensa em desenvolvimento, né? Social, econômico, ambiental. Ela tem várias outras nuances, como a tecnologia, a cientometria, né? O utilitarismo. Essa é uma tendência agora que a gente precisa lidar com muito cuidado, né? Se você faz só uma ciência com essa visão utilitarista, você pode prejudicar o desenvolvimento, como eu vou tentar ilustrar para vocês ao longo dessa apresentação. Então, na ideia do professor Paulo Haddad. Isso é muito importante porque é o começo dessa história. Por que ciência e conhecimento é importante? Então, surgiu do seguinte: estudiosos mostraram que a mesma quantidade de capital e trabalho, que era a essência do desenvolvimento gerava resultados diferentes. Então, o acesso ao conhecimento é que faz essa diferença. Isso deu origem a um conceito importante que deu prêmio Nobel e tal, que é a economia do conhecimento. Então, a economia do conhecimento é extremamente importante. A demanda de conhecimento cria ciclos de valorização da própria ciência e do uso da inteligência. A gente está em plena economia do conhecimento, tá? Qualquer setor, setor de serviços, setor industrial e agricultura. Meu telefone meu microfone está falhando? Está ligado já? Ok? Troquei? Está ligado? Okay. Beleza. Precisamos pensar num novo modelo que sustenta inovações tecnológicas. E a visão de ciência nos permite analisar o mundo e ver além do que os olhos podem enxergar. É por isso que a gente precisa ter ciência. Senão a gente cai numa rotina. A gente só faz melhoria incremental e a gente não busca o que precisa. E permite também fazer conjecturas sobre a realidade, facilitar a tomada de decisões e provocar mudanças na sociedade. Acho que está indo bem agora. Se não tiver, vocês dão um sinal, por favor. A questão, então, de mudanças, né? Mudança vem acontecendo desde a descoberta e o uso do fogo. Eu vou estar puxando essas ideias para o cenário de agricultura, baseado no histórico que a gente viu de Uberaba, que eu acho que encaixa muito bem na ideia que eu quero passar e provocar vocês. Eu quero ser mais provocativo do que informativo, tá? Só que essas mudanças, elas vêm acontecendo em ritmo cada vez mais acelerado, assim como seus impactos, né? Os impactos das mudanças. E ela é complexa, como eu vou mostrar para vocês. Numa ideia de que a gente fala de análise de tendência. Eu tenho que analisar as tendências das coisas para eu poder entender o cenário. Esses impactos são múltiplos e variados, social, econômico, ambiental e até mesmo intelectual, porque ele permite trazer novas ideias e sabedoria. Eu gosto muito desse livro, que chama Riqueza Revolucionária. Essa
O Alvin Toffler ele defende a riqueza revolucionária como a riqueza do futuro, como conhecimento. Né? Então, quem não tem essa riqueza fica para trás. O problema dela é que ela separa ricos e pobres. Aí nós estamos falando de país, mas serve também para pessoas, serve também para municípios. Você viu o exemplo, né? A gente acha que a gente está muito bem, mas quando você vê, quando você olha cientificamente para os indicadores e o cenário, você vê que não está, você vê que tem uma ameaça aí no temporal, para Uberaba, né, como o professor mostrou. Conhecimento é um bem intangível. Isso é parte de uma dificuldade. Nós não podemos tocar, acariciar, sacudir, mas podemos manipulá-lo e transferi-lo através de pessoas. Isso é informação, isso é comunicação. Né? Eu posso transferir o conhecimento de uma pessoa para outra comunicando. É essencial e inesgotável, mas sofre o obsolecimento. Quer dizer, fica velho. Isso é importante. Eu vou trazer alguns exemplos da vida, em foco para a agricultura também, para vocês. E a força propulsora do desenvolvimento. E a falta dele tem várias consequências. Você amplia o abismo entre a riqueza e desenvolvimento, gera um abismo intransponível entre o desenvolvimento e também da exclusão tecnológica e conduz a uma espiral de pobreza, gerando dependência, evasão de recursos e nenhum desenvolvimento efetivo. Eu acho que esse é um cenário muito comum. Ouvindo o professor Paulo Haddad falar, a gente tem um agro que é uma potência, mas o país não está desenvolvendo, tem algo errado, nós precisamos olhar isso. O que está errado? Fazer uma reflexão, certo? Não está certo isso, está certo isso? Pois é. Então, isso cabe uma reflexão. Temos que também ter foco, porque aí nós estamos falando de tendência, quer dizer, o futuro é hoje, mas o que ele será, né? O que vai acontecer? Essas tendências permitem a gente olhar. Então, o mundo enfrenta grandes desafios, mas o maior desafio do nosso tempo é como seria e como fazer um mundo melhor. Isso aqui também é de um livro, gente, que é uma maravilha. Chama Utopia para Realista. Isso aí é um historiador, filósofo jovem, holandês, e esse livro traz insights muito interessantes. Mas os grandes desafios estão aqui, nós estamos cansados de ouvi-los. Né? É a desigualdade, é a falta de segurança em vários níveis, é a questão dos alimentos, da energia, da água e do meio ambiente. Esses são os megas desafios que nós temos que enfrentar. E nós temos que pôr, então, nossas atividades, a agrícola primária, ou agroindustrial, ou de comércio de tecnologia, como aqui é um polo, nessas dimensões. Né? Eu quero salientar aqui que é pela compreensão dos desafios que vamos equacioná-los. E eu só posso compreender um desafio usando ciência. Né? Uma ciência complexa e que permite entender aquilo. Aí outra coisa que, aproveitando muito para o professor Paulo Haddad, a gente tem uma convergência muito grande quando fala de ciência e desenvolvimento. Hoje nós temos várias ciências e uma ciência global, mas encalhamos nas políticas nacionais. Então, acho que esse é o problema que a gente tem, né? Falando de política, estratégia de desenvolvimento. Por exemplo, a nossa indústria, a participação dela no PIB vem decaindo há décadas. Por quê? Por falta de uma política industrial bem planejada, definida, estratégica. Né? Muito bem. O que a gente busca, então, quando se pensa no conhecimento como uma escolha estratégica, é criar um ciclo virtuoso de invenção e inovação para uso estratégico da ciência no desenvolvimento. Então, eu preciso ter condição de desenvolver ciência para poder aplicar em inovação e provocar isso que a gente deseja, que é o crescimento econômico, competitividade global, a gente como país exportador, qualidade de vida e sustentabilidade. Então, afinal de contas, qual a invenção foi mais importante para a humanidade? Né? Isso aqui é um slide que me acompanha há algum tempo, quer dizer, foi o machado da pedra lascada ou o iPhone? Já estou falando de duas coisas assim, num espaço muito grande. O que tem de ciência no tomate? Esse é o tomate selvagem, esse é o tomate moderno, comparado com o iPhone. Até
a essas missões espaciais. Qual é a resposta? Elas podem ser medidas por diversos critérios, mas todas são importantes, cada um no seu tempo e lugar. Então, é a inteligência que vai decidir isso. Então, visto isso que o Siqueira está trazendo aqui, esse turbilhão de ideias, nós temos que fazer um filtro, jogar isso no cenário de Uberaba. Hoje, no cenário de Uberaba, o futuro. O que Uberaba poderá ser no futuro? Que tipo de polo? Né? Só para idealizar assim como essas viagens são importantes, esse exercício, eu trabalhava na Vale, trabalhei na Vale 10 anos, foi quando recentemente eu vinha muito aqui, porque era da área de fertilizantes, tinha estratégias de desenvolvimento, e um dia alguém falou assim, a Vale poderá no futuro não ser uma empresa de mineração, ela poderá se transformar num outro tipo de negócio, como logística, por exemplo. Ou ter mineração sem ter mina, ser de mineração sem ter mina. Isso parece maluco, certo? Mas vocês devem saber disso. Tem uns 2 anos eu fui convidado para fazer uma palestra lá em Belo Horizonte sobre startup, inovação e esse negócio. Olhando isso, eu esbarrei numa startup que aluga galinha. Eu falei, esse cara está louco. Fui estudar o assunto, está cheio de startup alugando galinha, vaca e etc., sabe? E é viável, quando você aprofunda na questão, faz uma análise técnica do processo, é viável. Então, essa é a inteligência, essa é a economia do conhecimento. Por que um cara produzir galinha precisa comprar pintinho e ficar lá pelejando? Eu já fiz isso. Ficar lá pelejando, tal, esperar meses para depois a galinha entrar, eu tenho um lugar ali que me fornece a galinha ou a vaca do jeito que eu quero. Certo? É isso que a gente precisa pensar na inteligência. Entender o desenvolvimento como um processo dinâmico. Né? O mundo vem passando por transformações profundas e rápidas que trazem desenvolvimento acelerado, melhorias e novos desafios. Então, esse é um processo muito dinâmico. A qualidade de vida melhorou muito nos últimos 200 anos. Mudou substancialmente. Eu vou trazer um exemplo de grande impacto para vocês. Cada onda de desenvolvimento resulta em novos desafios, que são cada vez mais complexos. E para enfrentá-los, nós precisamos de conhecimento da mesma ordem de complexidade e com mais profundidade. Um dos maiores riscos é a ignorância científica e a desinformação. Com falta de informação, nós vamos ter visões erradas sobre as situações, sobre os cenários, e não vamos encontrar a solução certa para ele. Construímos uma sociedade dependente do conhecimento, mas pouca gente é capaz de entender dados complexos. Fernando fala isso muito. Tem dados, informações específicas, quem que entende? Eu não estou nem falando especificamente de ciência e tecnologia. E segundo Carl Sagan, essa é a receita para o desastre. Certo? As pessoas então ficam falando. Um exemplo assim, importante, eu fui 6 anos da CTNBio no auge da liberação dos transgênicos. Então, num determinado momento, a ala contra o transgênico queria ouvir a opinião pública, certo? Aí, você ouvia a opinião pública, 90% contra o transgênico. Por quê? Tinha na cabeça que faz mal, que mata, que não sei o quê e tal. Mas você perguntava para essas mesmas pessoas o que é DNA, elas não sabiam. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas questões também de percepção públicas. Né? Um outro fato que é importante, eu sou da ciência, 2,5 milhões de novos artigos por ano, isso cresce a uma taxa hoje de 5% ao ano. Tá? Mas essas informações valiosas ficam confinadas à bolha acadêmica, outra coisa da bolha aqui. Então, foi mencionado bolha várias vezes, e esse é um grande perigo da gente hoje. Isso aqui foi de um treinamento que eu fiz com esse padre Zeca. Quem achar isso interessante, leia a vida do padre Zeca. É um padre que foi estudar teologia no Vaticano, estudou a vida de Santo Agostinho, que é considerado o primeiro humanista da história. E ele fala o seguinte: naufrágio só surgiu com a invenção do barco. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer, vou dar mais alguns exemplos. Aí entra uma outra dimensão mais do lado humano, que é o inconformismo. Não acomodar, certo? Porque o risco chega.
conhecimento vem superando o obstáculo e garantindo o crescimento, mas o mundo insiste em viver como se o crescimento fosse ilimitado. Certo? Bem filosófico isso. 1800, nós atingimos o primeiro bilhão de habitantes. 95% vivia na miséria e passava fome. Isso levou o Thomas Malthus a fazer aquela predição catastrófica sobre a incapacidade de alimentar essa população e sugeriu que haveria guerras por comida. Graças a Deus ele estava errado, graças à ciência também e à inteligência do homem. Mas ele colocou também em cena a ideia da finitude e de escassez dos recursos naturais. Então isso que a gente fala muito hoje, que é a base da sustentabilidade, surgiu lá atrás. Hoje são 8 bilhões e menos de 10% vive na miséria ou passa fome. A fome passou a ter uma outra dimensão, ela é por distribuição e acesso. E tem uma outra consequência, quer dizer, de você atingir 90%, e aumenta a pegada ambiental e o uso intensivo dos recursos naturais. Então, isso é a base do conceito da propriedade de sustentabilidade, que é um tripé que passa a visão de desenvolvimento sustentável. O que acontece? A escassez, então, aponta para um colapso civilizatório e surge no MIT a publicação do relatório Os Limites para o Crescimento, que transformou num livro que é referência também nessa questão. Ou seja, o crescimento não poderá ser ilimitado, né? O Clube de Roma também propôs crescimento zero em consequência disso. E depois surgiu um outro conceito de decrescimento. Decrescimento não é crescimento negativo, mas é não crescer, como estratégia de preservar os recursos naturais. Então, são ideias, conceitos que precisam ser refletidos, né? O crescimento continua e as desigualdades aumentam, mas agora, no século XXI, consolidam-se as evidências da mudança do clima como a maior crise da história contemporânea. Será o fim do mundo? É lógico, não é todo mundo que precisa acreditar nisso. Quem não acredita em ciência não precisa acreditar nisso. Existe, muitas vezes, uma exacerbação do impacto da mudança do clima, mas ele é real, já está acontecendo e vem com todas as forças, tá? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente precisa trabalhar mais para os negócios, a definição dos planos de negócio, explorar mais ideias de propósito, que é focado numa visão de essencialidade das coisas, dos negócios, dos produtos e etc. E uma visão progressiva de futuro. Então, surgem dois conceitos importantes, é o net positive e os limites ambientais e sociais. Esse aqui seria a ideia, né? Já foi mencionada aqui também, você buscar maneira de otimizar os impactos positivos ao mesmo tempo que você vai reduzindo os negativos. Esse é o conceito do net positive, que é uma visão muito importante e alternativa à ideia de sustentabilidade, que é extremamente complexo do ponto de vista técnico, tá? É quase impossível medir sustentabilidade. Quase impossível você pôr um número realista pela complexidade dela. Então, essa jovem economista, que é uma candidata forte a prêmio Nobel, Kate Raworth, de Oxford, ela propôs o seguinte: baseado num conceito que já existente dos limites planetários, dos impactos ambientais, né, ela desenhou que nenhuma atividade econômica possa ser segura e justa se ela estiver fora desses dois limites. Ou seja, falando de um exemplo prático, não adianta eu ter uma cidade pujante, negócios pujantes, mas com uma pobreza, uma desigualdade muito intensa. Essa é a ideia que está aqui. Então, você tem um déficit muito grande. Se eu também estou invadindo esses limites, do chamado limite planetário, eu posso extrapolar isso para o seu ambiente. Isso hoje tem ferramentas desenvolvidas lá pela UFRA, de vulnerabilidade ambiental. Você pode medir isso, quer dizer, na verdade é um conceito mais antigo, quem é agrônomo ou de ciências ambientais, é a ideia da potencialidade do conjunto, né,
de regiões, terra e etc., que eu posso medir. Eu tenho que trabalhar nesse limite. Então, entre o teto ecológico e essa base social, certo? Então, isso é a chamada economia donut. Donut é aquele bolinho, redondinho. Você tem que trabalhar no centro ali. Esse é um norteador importante e um aspecto legal. Qual o papel dos cientistas, né? Obviamente da ciência, e a necessidade de diálogo equilibrado com a sociedade? Porque a gente está falando de um projeto de comunicação, né? Como isso acontece? O problema grave hoje é que não há restrição ao fluxo de ideia e a lógica da censura foi subvertida. Está nesse livro, Yuval Harari, que é também uma leitura interessante. Em um mundo repleto de informações irrelevantes, clareza tornou-se poder. Então, leia-se, informação precisa, segura, né? Tornou-se um poder importante. A outra questão que traz, e que eu falei aqui no início, é que as revoluções tecnológicas feitas por engenheiros, cientistas e empresários têm pouca consciência das implicações políticas de suas decisões, que certamente não representam ninguém, certo? Então, esse é um processo também complicado. Então, vamos pensar cadeia de insumo. Uma fornecedora vem com uma tecnologia e te enfia aquela tecnologia. Você não sabe de onde ela veio, qual o fundamento dela e etc. Então, são coisas que precisa levar em consideração. E aí eu trago do Einstein também, né? As duas coisas são infinitas, é o universo e a ignorância humana, né? Do mesmo modo que também a inteligência humana é infinita, quando o homem quer, né? E os conflitos e as distorções do agro surgem por falta de conhecimento fundamentado e evidencia a necessidade de diálogo e comunicação efetiva, né? Eu estou exagerando para fazer um ponto, né? Não são todas as controvérsias, nem todos os conflitos, mas falta muita informação no agro para a gente poder resolver essas questões. E a ciência é a melhor mediadora para isso. Não tem negociador, tem quem é capaz de comunicar a situação mais verdadeira. É possível. Então, a ciência pode ajudar isso. Plano, então, de agricultura e nessa visão de evolução, tá? E eu vou fazer um negócio ali. Então, aqui, esse é um quadro que está no museu no Egito, que ilustra bem essa origem, essa grande mudança da humanidade, né? Então, a agricultura salvou o homem da extinção e transformou o mundo. O fim da pré-história, a primeira riqueza, o comércio, a escrita, o Estado. É uma invenção tão grandiosa que ainda não terminou e não pode parar, né? Então, aqui um cenário de Brasil. Então, nossa agricultura começou com desmate, fogo, enxada, semente plantado nos queimados, né? A agricultura é do fogo do cerrado, do toco na Amazônia, que ainda tem, por incrível que pareça. Daí veio o arado, foi um avanço tremendo. Depois veio a revolução química, a biotecnologia e terminou no que a gente está hoje, né? A mensagem aqui é a seguinte: vivendo da caça, todo o planeta sustentaria 2 milhões de pessoas vivendo da caça. Com ciência e tecnologia pode sustentar até 25 bilhões de pessoas. É lógico que há limites para isso, certo? Em apenas 30% da sua área. Então, eu acho que essa é uma boa medida dessa revolução, né, que é a segunda grande revolução da humanidade. Isso aumentou em 40 mil vezes a capacidade de sustentação. Então, essa é a evolução científica e tecnológica. Eu vou trazer alguns outros exemplos só para enriquecer e provocar vocês mais de que não podemos parar. Nós temos que continuar evoluindo sempre. A indústria dos fertilizantes sintéticos surgiu pela BASF em 1913, um processo chamado Haber-Bosch, que faz a fixação industrial de nitrogênio. Foi uma revolução. Se isso não tivesse acontecido, a população, isso é um dado de 10 anos atrás, ela não teria passado de 3 bilhões. Hoje são 8. Então, a importância está aí. Mas, com o tempo, essa tecnologia foi mostrando suas outras faces. Depende de energia fóssil,
requerem instalações robustas e caras, e o N reativo tornou-se poluente, certo? Então, um grande problema. Quem tem que resolver isso são os agricultores e a indústria? Não, é a ciência e a tecnologia que tem que resolver. Então, surge coisa como, acabou de sair, a ideia da reformação da amônia, catálise reformativa da amônia. Então, é um processo novo que vai permitir você produzir uma amônia verde. Ele está longe da agricultura, mas ele aponta para essa possibilidade importante, tá? O que seria da humanidade sem a ciência de vanguarda? Então, vamos trazer um outro exemplo, mas que serve para tudo, né? Fleming descobriu a penicilina, né? Em 1926. Quando ele, pela descoberta, ele ganhou o prêmio Nobel em 1945. No discurso dele, ele falou assim, que pode surgir formas de resistência. Tá? Ele já falou isso, quer dizer, isso é difícil. Um próprio cientista, que geralmente supervaloriza a sua descoberta, ele falou, aqui tem uma solução, mas cuidado com ela. Isso foi outro prêmio Nobel. A resistência ao antibiótico cresceu numa velocidade que ninguém esperava. E é uma grande ameaça hoje, porque surgem as superbactérias. Então, na agricultura, a gente tem esse tipo de cenário todo dia, por isso que a gente precisa ser inconformado, por isso a gente não pode ficar na zona de conforto, tem que estar sempre preocupado com as coisas. Isso é uma coisa mais recente, que aborda microbioma. Então, eu estou com uma outra tarefa que diz respeito à fome, de construir conceitos de ciência para a solução dos problemas. Tá? Eu vou mostrar rapidamente para vocês a história da fome. E aí eu esbarrei nisso aqui, ó. É a ciência por trás do queijo. Trouxe queijo porque aqui, forte zootecnia, animais, tal, e mineiro, né? Que mineiro que não gosta do queijo ou do pão de queijo, né? Então, o queijo, o primeiro queijo foi na Idade Média, há 4.000 anos atrás. O queijo evoluiu substancialmente, transformou, além de um alimento, uma iguaria de altíssimo valor, né? E o que está por trás desse queijo? É uma comunidade microbiana extremamente poderosa, mais de 100 diferentes espécies de micro-organismos e bilhões numa fatia, certo? Isso é o tal do microbioma. Isso é o microbioma do queijo. Então, é uma bruta ciência ali atrás. Microbioma, então, é uma concepção tecnológica ultramoderna, que surgiu da saúde humana, que estudou o gut, o intestino, a flora intestinal do homem, pegou um homem, na verdade um rato doente, obeso, passou para um outro rato e viu que isso era transferível, e deu origem, então, a esse conceito de microbioma. Isso. Então, microbioma hoje você aplica em bovinos, em várias dimensões de bovinos, café, qualidade de café, cacau, vinho, cachaça, no solo, está cheio de tecnologias aí que vendem a ideia de construção do microbioma do solo. Outro dia até brinquei com um cara da nossa revolução no Cerrado, quer dizer, a gente saiu do fogo, nós enfrentamos a acidez e a falta de nutrientes, construímos a fertilidade, adaptamos as plantas, sistemas de plantio, e esse pode ser a nova revolução do Cerrado. É a construção do microbioma, que é uma microbiota diversa e funcionalmente efetiva, certo? A ideia do microbioma. E também a bioeconomia industrial se baseia nisso. Então, é só para mostrar essa potencialidade da ciência. Então, essa aumento e conscientização da população global, melhoria do padrão de vida, resulta em um cenário de riscos e ameaças. Quais são os riscos? Eu não tenho tempo de tratar com vocês, mas está churiado aqui os mais importantes. Então, tem riscos ambientais, eu tenho riscos econômicos, que são os riscos reputacionais e de mercado, risco tecnológico, que são as tecnologias disruptivas, eu vou trazer algum exemplo disso, que eu acho que cabe muito bem aqui, e os riscos sociais, está lá no Donut Economics. Não adianta eu ter uma economia boa, um setor forte, mas se eu tenho pobreza, grande desigualdade, eu preciso
trabalhar essa questão também. A própria inclusão dos pequenos produtores é um risco e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Estava estudando essa semana o retorno que dá a você enfrentar economicamente a desigualdade. É de 1 para 9. E ensaios feitos em várias regiões do mundo. Quer dizer, cada $1 que você investe para enfrentar a desigualdade social e econômica traz $7 a $9 para a economia. É o mesmo raciocínio que a gente está fazendo com restauração, certo? Os benefícios estão lá, a gente precisa entender isso. Aí entra o tal do ESG, né, que é mais do que emissão de carbono. A gente acha que ESG é só emissão de carbono. É muito mais que isso, eu não vou entrar. Falando então de ciência para enfrentar problema, né? Então, problema da fome. Eu estou com essa incumbência na Academia Brasileira de Ciências, né? Toda vez que você fala de fome, você fala, não, tem que produzir alimento, certo? Então, isso depende do país, depende da situação. Falando basicamente de Brasil, mas isso vale em boa parte para boa parte do mundo, a ciência, não adianta eu estudar a fome pela fome, eu tenho que entender a fome como ciência, senão eu não consigo propor um plano de solução para ela. Então, ciências agrárias, produção e oferta, a economia, a distribuição, o acesso e o modelo de desenvolvimento. Aqui eu estou falando de subsistência a commodity, eu tenho um eixo tremendo aí. Antropologia, sociologia e educação. Também existe a antropologia da fome, a sociologia da fome e o componente educacional, né? Por exemplo, 40% dos brasileiros não comem fruta nem verdura nem uma vez por dia. E isso é um estudo novo do IPEA, e isso tem relação com a escolaridade. Então, isso mostra quão importante é a educação e a ciência nesse processo. E isso tem a ver com as mudanças, tá? E nutrição e saúde. Então, isso tem várias dimensões, essa é a ideia, então, do que nós chamamos de ciência da fome, do mesmo modo que eu construí a ciência dos fertilizantes, a ciência do queijo, acabei de mostrar para vocês. Então, essa é a visão assim, mais ampla de ciência, é uma ciência para um problema, e não uma ciência disciplinar. Tá? Então, resumindo essa história com foco para a agricultura, do arco e flecha ao arado, da engenharia genética às grandes máquinas modernas, conectadas, a rejeição e bloqueio aos produtos. Essa é a história da agricultura, que surgiu para enfrentar o problema da fome. Foi assim que surgiu a agricultura, não foi para mais nada. E continua sendo, como a gente vê todo dia, mas com grandes desafios. Então, o arco e flecha. Olha aqui, o arado foi a primeira patente dos Estados Unidos, em 1862, que só foi possível com um outro desenvolvimento, da metalúrgica, ter metal para fazer arado. Foi uma revolução. Depois veio a biotecnologia, ou as máquinas são essas. Então, é só para passar assim, uma viagem nesse processo, né? E essas máquinas são cada vez mais sem fim. Aí tem esse outro lado, né? Isso aqui é um livro recente, chama Mitonomics. Quer dizer, é um livro, ele discorre sobre a produção de carne, especialmente nos Estados Unidos, a produção em escala e os seus efeitos adversos e tal, né? E, na verdade, faz uma crítica ao modelo. Isso junta a outras visões e cai em cima da gente como um trovão, né? Outra coisa, né, está na mídia recente, né, estudo mostra que JBS, Marfrig e Minerva dificilmente terão como cumprir a futura lei de desmatamento da Europa. Aí tem muita gente doida com isso, achando um absurdo. A minha visão disso é diferente. O consumidor, o comprador, é que dita as regras. Está falando que é ingerência aqui no Brasil e não sei o quê. Nós é que temos que fazer essa leitura com inteligência. Quer dizer, explicar, mostrar, negociar com eles é o caminho? Não sei. Agora, brigar e falar que é ingerência política? Não sei. A nossa diplomacia e tudo. É só para trazer, assim, como tem que surgir essas ideias e as dimensões de tudo isso. Caminhando para o final, a questão mais efetiva
então, das pressões ambientais crescentes, que impõem risco e exigem mudanças, né? Então, isso aqui é uma ilustração assim, do volume, do impacto das emissões, né? Comparativo. Então, a carne bovina está aqui no topo, os suínos, o leite, mesmo o chicken, né? A carne de frango, mas o arroz e o trigo é pelo volume global, né? Só para dar uma ideia relativa para mostrar que isso é uma ameaça que o mundo está levando muito a sério e que a gente precisa também fazer uma leitura precisa dessa situação, né? Essa produção, ela entre 2010 e 2050, né, ela aumenta a pressão ambiental de 50% a 90%. Então, é uma pressão que já existe hoje com tendência de crescimento. Então, como nós vamos lidar com isso? Aqui está o que vai acontecer para cada componente ambiental, né? Emissão de gases, uso da terra, uso da água e aplicação de nitrogênio. São exemplos, eu acho que todo mundo tem consciência disso. A síntese aqui é que, então, os riscos estão de ampliar os impactos, afetando a própria produção. Isso já tem exemplos bem categóricos aqui no Brasil, que eu posso dar para vocês depois. Percepção e mercado, competitividade e custos e também a questão social. Então, esses são os riscos dessas pressões. Oportunidade, a mudança cultural. Por exemplo, fazer uma mudança cultural. Como está fazendo para a água, porque a água todo mundo sente. Se eu não cuidar da minha nascente, eu vou ficar sem água, e minha fazenda não vai servir para quase nada. Conscientização, adaptação tecnológica, modelos de negócio e inclusão. Então, essa visão aí dessas pressões ambientais crescentes. Isso aqui é uma outra coisa, eu não vou entrar em detalhe dela, mas aqui é o espectro de emissões para esses diferentes produtos, né, para a produção. E aqui é para o transporte, a logística de distribuição. Então, são coisas distintas, né? Enquanto eu estou falando de carne, a maior produção ou emissão é na produção, frutas e vegetais e alguns cereais é na distribuição. Então, a gente precisa entender isso também, porque isso ajuda a gente. Vamos supor que o Uberaba quer fazer um plano inteligente para o futuro. Ela deve levar isso em consideração. E uma estratégia disso, eu gostei disso daqui, porque ela traz valorização e oportunidades locais. A orientação da FAO, a gente viu o diretor da FAO falando, buscar circuitos curtos de produção para reduzir as emissões e criar oportunidades. Então, essa é a ideia de inteligência. Quer dizer, eu falo isso todo dia porque eu sou inconformado. Morei em Belém 6 anos. A cenoura que eu comia lá ia de São Gotardo, sabe? Então, isso é insustentável. Isso não tem sentido quando se olha pela questão ambiental e pela questão econômica, né? Tem várias outras questões aqui que eu não vou passar. Esse é um conceito também novíssimo. Chama dieta planetária. Dieta planetária, isso é um grupo, é um consórcio de especialistas sobre alimentação e segurança alimentar, sediado na Inglaterra. É aquela que é boa para a minha saúde e boa para o meio ambiente. Olha para você ver que coisa inteligente. Chama dieta planetária. Isso é só conceituação de livro-texto? Não, não é. Isso é do artigo. Então, esse grupo de grandes especialistas definiu o que precisa para ser uma dieta saudável, de carboidratos, proteína animal, leite e derivados, vegetais, grãos integrais, frutas e proteína vegetal. Olha para você ver que isso aqui, eu estou trazendo isso para a gente ligar em tendências, né? Quais são as tendências? Tá bom, isso é o que precisa. Olha aqui a situação global. Então, situação global, superconsumo de esses carboidratos e de proteína animal. Isso é global. Olha aqui na América do Norte, acrescenta-se aquilo, os dairy, leite e derivados. E um subconsumo de uma série de outras coisas, incluindo frutas, legumes e de proteína vegetal. Então, essa é uma mudança que vai acontecer, na medida
que as pessoas se tornem mais informadas, elas vão seguir esse caminho, sabe? Você tem que ser muito burro, muito sem consciência para ir no mercado e comprar uma coisa que você está sabendo que aquilo ali emite muito gás, tem outros impactos. Então, há uma conscientização nesse sentido. Nós precisamos fazer essa leitura. Isso também é uma outra oportunidade para a gente diversificar a nossa economia agrária, certo? Você vê, só no Brasil, 40% não come nem fruta nem legume nenhuma vez por dia. É pequeno produtor, ocupa muita mão de obra, tem valor mais agregado e tem essa vantagem. Então, essa leitura que a gente precisa fazer. Tá? Isso significa abandonar o caminho que a gente está? De jeito nenhum. A gente tem que seguir esse caminho, mas a gente tem que criar uma outra trilha. Aí nós estamos falando do futuro, não é? Então, bem-estar animal. Outra coisa também que é um movimento fortíssimo. Começou na Europa, pegou nos Estados Unidos, que é bem carnívoro, e já chegou na gente, né? No Brasil. Tem várias motivações, né? É uma exigência do consumidor. E isso vai exigir mudanças drásticas no sistema, né? Então, é o caso das galinhas, por exemplo. A mesma coisa com as vacas ultraconfinadas e tal. E a porca, né? Então, já tem empresas, né? O Habib's, diga não ao sofrimento das porcas, porca em gaiola. Então, essa é uma tendência. Se é o fim do mundo? Não. O grande negócio pode adaptar isso, lógico que vai custar mais caro, mas quem manda é o consumidor. Ele quer, eu vou produzir, nós temos meios para produzir. E para os pequenos, né? Então, eu fico vendo lá nas minhas imediações, por exemplo, frango e ovo caipira. Você acha, custa 3 vezes mais. Por que você não tem em todo lugar com grande oferta? Certo? O que falta, comecei lá no início, eu falei, falta política. Falta política, orientação. E não é necessariamente o governo que tem que fazer isso, não. São as autoridades locais, os sindicatos, as universidades, têm que mobilizar todo mundo e encontrar essas soluções. O caminho vai ser esse, né? Aqui na Galinha, até mandou um abraço para você, o Benedito é meu vizinho, né? Tem um negócio da plumagem. Esse negócio da plumagem, eu estou trazendo isso por causa do greenwashing. Plumagem, então, já tem rede de supermercado do Brasil e do exterior. O Brasil exporta muito ovo, e o consumo de ovo explodiu. Que não consome, não comercializa ovo de galinha de gaiola. Então, tem que ser solto. E o que as empresas fazem? Ele me contando, né? Ele falou, tem uma grande empresa, ela põe 10% nesse sistema e escreve lá que o ovo dela é de galinha, não de gaiola, é galinha solta, vou dizer. Isso é o tal do greenwashing, que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas, gente, essa é uma tendência, né? Que é uma ameaça aos sistemas atuais, mas são oportunidades para os grandes e para os pequenos. Tá certo? A gente tem conhecimento e ciência para fazer essa adaptação. Quem dita essa regra é o mercado, é o consumidor. Se ele falar, eu quero assim, nós vamos fazer assim, né? Agora, isso mexe, é uma questão paradigmática, porque todo empresário, ele quer produzir mais com menor custo e tal. Essa mexida, ela complica o cenário. O boi é a mesma coisa, né? Há 20 anos atrás, eu fiz uma conferência e falei que o nosso boi era um green beef. Todo mundo pôs a mão na cara, assim, como green beef? Falei, nosso bife é produzido no pasto, na pastagem, né? Mas, enfim, tecnologias disruptivas. Essa também é um perigo, e a gente precisa estar ligada nela. É um trovão, assim, vai mudar, destruir tudo? Nada disso, nada disso. Também não vai ser tão lento quanto foram as mudanças do passado, né? Mas pode acontecer. Então, uma delas é essa questão das proteínas cultivadas, né? E tanto é verdade que grandes empresas, essa não é a única, está investindo em centros de pesquisa. Eu trouxe especialistas do exterior e a tecnologia está dominada. Precisa dominar agora é o preço, que também um aspecto importante é a ponta, é o mercado, é o consumidor que vai ajudar a definir isso, não é quem está produzindo. Também isso é uma outra linha que está desenvolvendo muito, produzir alimento em bioreatores, né? Isso vem sendo estudado há muito tempo e agora tem um processo que é revolucionário. Você faz uma eletrólise, absorve o CO2, que é um problema, certo? Excesso de CO2.
converte esse CO2 em acetato e põe ele numa bateria de bioreatores com micro-organismos e pode produzir o que você quiser. Então, é produzir alimentos sem fotossíntese. Então, isso é um breakthrough, é um rompimento de barreira, né? E é disruptivo, porque mexe com o mercado. Tá? Só para ilustrar alguma coisa. Isso é conversa. Não é conversa. Isso aqui é o que acontece no mundo capitalista, né? Onde que o mercado está investindo e quais são os critérios para investimento. Então, isso aqui é estimativa de CO2 equivalente por cada $1 trilhão investido. Tá? Então, olha o caso dessas proteínas base de planta. É onde tem maior retorno do investimento do ponto de vista de sustentabilidade. Eu diria macro-sustentabilidade. Né? Então, quando o capital encontra com o meio ambiente, né? Isso é o que a gente pode chamar assim, é um apelido, né, de capitalismo restaurativo. Isso está acontecendo em várias dimensões. Tá? E já tem vários desses produtos no mercado. Então, a gente tem que pensar, assim, qual o papel da nossa soja nessa cadeia? Qual o papel de outros produtos nessa cadeia? A gente tinha um projeto no Nordeste em que a polpa de caju era praticamente jogada fora e é um dos ingredientes mais importantes para fazer esse plant-based proteins. Os riscos, então, são evidentes. Estou quase acabando. Os riscos são evidentes, né? E a gente enfrenta eles com inteligência, abordagem analítica, tá? E engajamento dos atores. Então, não adianta o Paulo ficar... gente, tem um risco aí, nós vamos ficar sem mercado. E não sei o quê, você tem que mobilizar todo mundo, inteligência coletiva. Né? Então, ele traz oportunidade de melhoria dos sistemas. Oportunidade para ganhar confiança do mercado e aumentar a competitividade, com transição para sistemas mais sustentáveis. Essa mudança, ela é positiva. E transformar os sistemas com gaps de produção, para melhorar a eficiência produtiva. A gente ainda tem um gap de produção muito grande, certo? Todas as culturas, todas as atividades de produção agrícola. Como criar e aproveitar as oportunidades? Então, é um novo mindset, quer dizer, as pessoas precisam estar conscientizadas que existem novos padrões de aceitabilidade, diversificar sistemas e desenvolver novos sistemas, fazer inclusão tecnológica dos extensionistas, extensivistas. Tem muitos grandes produtores ainda que estão com uma defasagem muito grande. E incluir eles nos novos padrões sociais e ambientais. Inclusão social e tecnológica para os novos nichos de mercado, como eu mostrei alguns. E a consolidação dessa bioeconomia sustentável e da economia circular. Isso tem um potencial tremendo, né? Voando aí, vendo essa canaiada, né? A cana é surpreendente, porque a cada dia a gente acha coprodutos, né, dessa indústria que são extremamente importantes. Como converter risco em oportunidade? Então, eu tenho que fazer o conhecimento fluir. Por isso a ideia desse projeto de comunicação é nesse sentido. Né? Precisa da pesquisa, da informação de qualidade, da educação e da comunicação. Tem que fazer isso chegar lá. Estabelecer um marco zero e definir metas e indicadores de performance, quando eu quero trabalhar essa questão. Dispor de conhecimento efetivo e adotar a racionalidade científica. Conhecimento efetivo é aquele conhecimento que foca em problemas e desafios. E adotar a racionalidade científica, que é estratégia para impacto positivo, né, mensurável de verdade. A estratégia para enfrentar esse problema, então, é ter um plano de comunicação, ter gestão e governança, estudar cenários e tendências, oportunidades e fraquezas, as tendências de mercado, e alinhar-se a um propósito. Eu acho que falta muito hoje, na nossa vida, nas estratégias dos negócios e até nas políticas públicas, são propósitos bem definidos. Tá? E planejamento estratégico, precisa ter isso. O último, então, sustentabilidade não é um obstáculo, é uma oportunidade, mas há dificuldade. Então, não adianta ficar falando que eu vou ser sustentável, que não é tarefa fácil, porque ela pressupõe um equilíbrio dinâmico entre o econômico, social e ambiental.
Então, se falar assim, agricultura sustentável é uma coisa, são técnicas e processos mais sustentáveis. Mas você falar sustentabilidade do agro é outra dimensão. E ela não existe se ela não incluir essas três dimensões, do ambiental, social e econômico. Então, é um movimento forte, mas há medo, há desinteresse e muita desinformação. A gente precisa ter consciência disso. Eu trago isso porque isso precisa ser trabalhado e pode ser trabalhado. Buscar um diálogo multissetorial, né? Colocar o foco na essencialidade, numa visão ampla, na escassez e nos limites. Porque se você for a sustentabilidade como a métrica de indicadores, é inaplicável, assim, é difícil de você chegar a um índice, tá? Pela complexidade que tem. ênfase nos aspectos positivos, oportunidades e legado para a sociedade. Então, eu acho que o nosso discurso ele tem que ser nessa direção, porque sustentabilidade é igual a inovação. Inovação caiu no desuso por causa do desgaste. Certo? O sujeito inventa uma borrachinha que põe no mictório masculino para não espirrar e chama aquilo de inovação. Não deixa de ser, mas nós precisamos falar de coisas relevantes, né? Então, a ideia é isso aqui, a gente precisa colocar o foco na essencialidade, que é isso, nós temos que produzir, por várias razões, isso tem várias dimensões. Podemos ter uma visão mais ampla do processo, não esquecer da escassez e dos limites, aspectos positivo e legado, fazer o trade-off de negativo e positivo, isso é o que se chama de net positive, que é um conceito novo. E a visão estratégica explorando a sinergia com a inovação, que é o que a gente chama de inovabilidade. Então, o net positive é um novo conceito ambicioso para os negócios. Ele consiste em colocar mais na sociedade do que retira dos recursos. Certo? Então, isso, por agricultor, isso soa mal pra caramba. Eu falei isso para meus filhos, pai, você está doido. Como é que você vai falar isso para os outros? Eu estou trazendo reflexão. E dar mais para a sociedade, para o meio ambiente, do que retira, não é dar dinheiro, recurso. Existem inúmeras maneiras de você fazer esse processo, tá? Porque tem um punhado de componente que é intangível e que você pode contemplar nessa estrutura. Minimizar, mitigar e tal. Estabelecer objetivos e metas com base nos limites ambientais e sociais. Promover mudanças perceptíveis no negócio e na sociedade. Então, é mudar o discurso. Mudar um pouco a terminologia. E aí a gente pode ganhar mais visibilidade e mais percepção. Como foi dito aqui hoje, rastreamento, toda essa questão. Agora, não adianta nada eu pôr o rastreamento e o meu processo não está alinhado nessa concepção, tá? Criar critério de transparência, não compensar impactos irreversíveis e criar impacto positivo através de parcerias e materialidade. Então, esse é o caminho. Então, o neto positivo ele é uma flexibilização à sustentabilidade que tem um conceito e uma métrica muito rigorosa tecnicamente. Certo? Isso aí é uma alternativa. Agora, ele só pode ser aplicado onde não tem impactos irreversíveis ou danosos à população. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, é mais uma provocação, né, que pode e deve continuar do que informação empacotada, vamos dizer assim. Ok? Obrigado.